Graça e paz a todos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Como é bom nós podermos estar na presença do Senhor. E louvo ao Senhor porque Deus nos dá esta oportunidade singular de nós estarmos nos apresentando diante dEle, principalmente nesse tempo no qual nós estamos vivendo. Tempo no qual precisamos buscar o Senhor para encontrarmos nele direcionamento, orientação e aprovação na maneira de conduzirmos a nossa vida no momento e no contexto adverso no qual nós nos encontramos. Quero também saudar você que está nos acompanhando nas redes sociais. Para nós é motivo de alegria ter você cultuando a Deus juntamente conosco, mesmo estando aí na sua casa ou estando em outro lugar que não seja a nossa cidade de Guiratinga, no Mato Grosso. Para nós, a sua companhia é motivo de alegria. E que você possa sempre estar acompanhando a nossa igreja e assim podemos abençoar a sua vida aonde você está. Convido a todos neste instante a curvarem a sua fronte, fechar os seus olhos. E nós vamos estar passando um instante em oração silenciosa, clamando a Deus. E nós vamos, nesta oportunidade, clamar a Deus por 4 coisas. 4 coisas que todos nós, com certeza, trazemos no nosso coração como uma necessidade que move o nosso coração para clamarmos a Deus. Primeira, perdão. Perdão de Deus em relação aos nossos pecados. Porque se o Senhor não perdoar os nossos pecados, o nosso culto, o culto que vamos prestar a Ele nesta noite, não vai chegar diante dEle como aroma suave. Então, perdão dos nossos pecados. Segundo clamor, chuva. Carecemos desta dádiva do Senhor. Que Deus nos traga chuva com abundância, que venha reparar toda a sequidão, todo o contexto adverso no qual nós estamos vivendo. Terceiro clamor, cura desta pandemia. Que Deus de fato traga a vacina que venha de fato trazer a cura para a humanidade e possamos voltar à normalidade da nossa vida. E quarto clamor, por avivamento. Que Deus visite-nos com um avivamento. Que possamos ter uma experiência com Deus jamais vivida em nossa igreja, em nossa cidade e no nosso país. Então levantemos ao Senhor esses 4 clamores. Perdão dos nossos pecados, chuva, cura desta pandemia e avivamento. Feche os seus olhos e fale com seu Deus neste instante. Senhor, neste momento nós nos apresentamos diante de Ti. Reconhecemos, ó Pai, a Tua santidade. Reconhecemos a Tua majestade. Reconhecemos que Tu és o único e verdadeiro Deus. O Deus criador dos céus e da terra. O Deus soberano que governa a história da humanidade. Reconhecemos também diante do Senhor que nós somos pecadores. E em muito nós entristecemos o Teu coração. Por isso, nesta noite aqui nos apresentamos como povo do Senhor, para clamar a Ti a Tua misericórdia. Clamar a Ti o Teu perdão para com os nossos pecados. Clamar a Ti a Tua visitação com a dádiva da chuva. Clamarmos a Ti, ó Deus, pela cura desta pandemia que tem assolado o mundo. Clamando a Ti por um avivamento. Um tempo no qual a Tua igreja,
de Guiratinga, o nosso estado e o nosso país possam vivenciar uma experiência notória contigo, onde possamos, ó Pai, em muito sermos transformados e instrumentalizados para engrandecer o Teu nome em nossa cidade, em nosso estado e em nosso país. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nós cremos que o Senhor é o Deus que tem ouvidos para ouvir o nosso clamor. Nós cremos que o Senhor é o Deus que tem olhos para ver a nossa condição. Nós cremos que o Senhor tem poder e graça e misericórdia para manifestar o Teu perdão e assim trazer a nós o que nós necessitamos. Em nome de Jesus. Amém. Abramos a palavra do nosso Deus no Salmo 115. Salmo 115. Salmo 115. Mesmo assentados, os amados acompanhem a leitura deste salmo. O título proposto pela Sociedade Bíblica do Brasil é Honras somente a Deus. Salmos 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome dá glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. E a igreja diz: amém. Este é o nosso Deus, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que habita no alto e sublime lugar, mas também está presente aqui e habita no coração do contrito e abatido de espírito, com o propósito de vivificar. É diante deste Deus que nós estamos. O nosso Deus é o Deus que tem olhos e vê, tem ouvidos e ouve. O nosso Deus é o Deus que tem mãos e segura na nossa mão direita e nos diz: não temas, que eu te ajudo. Vamos louvar este Deus. Convido o conjunto que nos conduza na adoração ao Senhor e que você possa abrir o seu coração na expressão mais sincera e verdadeira do seu coração diante deste Deus, que é o nosso amparo, que é o nosso escudo, que nos tem abençoado. Com certeza todos nós temos motivos sobejos
para louvar e adorar e bendizer o nosso Deus. Então façamos isso com todo o nosso coração, com todo o nosso ser, com os nossos lábios, exaltando e louvando o nosso Deus. Boa noite, irmãos que estão aqui, e boa noite para os que estão acompanhando virtualmente. Vamos começar nosso louvor com a música Me Derrama. No calor
Convido a igreja a abrirmos agora a palavra do nosso Deus, no livro de Gênesis, capítulo 17. Gênesis, capítulo 17. Gênesis, capítulo 17. Faremos a leitura do verso 1 ao verso de número 10. Gênesis, capítulo 17. O louvor que nós cantamos último é um louvor que nos desafia a fazermos da nossa vida uma expressão de louvor ao nosso Deus. Que de fato nós possamos buscar viver isto na prática, louvar ao Senhor em todo o tempo e sempre. Diz assim a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 17, de 1 a 10. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão,
porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Amém, irmãos? Que esta palavra do Senhor venha, de fato, nos orientar para este momento do nosso culto. Amados, nesta noite nós estaremos recebendo algumas crianças no ato do batismo infantil. E antes, porém, de nós estarmos convidando os pais que apresentem os seus filhos, eu gostaria de pontuar algumas coisas acerca deste ato que a Igreja Presbiteriana do Brasil realiza em fazer o ato do batismo dos seus filhos. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que as crianças, elas fazem parte da família de Deus. Deus, Ele firmou conosco uma aliança eterna, prometendo ser o nosso Deus e o Deus de nossos filhos. É o que nós lemos aí em Gênesis 17. Na pessoa de Abraão, Deus faz uma aliança com ele, e esta aliança que Deus firma com Abraão é com ele e com toda a sua descendência. Não sei se você prestou atenção, mas nós procuramos dar ênfase a esse ponto do texto que lemos. Quando então Deus fala que Ele está firmando aliança com Abraão, e esta aliança e essas promessas que Deus estaria manifestando na vida de Abraão, se estenderia à sua descendência. De tal maneira que Abraão se tornaria pai de muitas nações que estariam abençoando as nações. Então, meu amado, o selo espiritual desta aliança no Antigo Testamento de Deus com Abraão, com o pai da fé, foi o quê? A circuncisão. Quando então a criança masculina, ela era circuncidada ao 8º dia. Então a circuncisão era o rito de entrada da descendência nesse pacto. A criança era então circuncidada ao 8º dia, e a partir daí, elas participavam dos benefícios do pacto que Deus havia feito com seus pais. O pacto feito com Abraão, o pai da fé, não foi cancelado com o Novo Testamento. Se nós observarmos, meus amados, a promessa, ela ainda está vigente na nova dispensação do Novo Testamento. Paulo, inclusive, faz uma abordagem doutrinária na carta aos Romanos, no capítulo 4, e também em Gálatas, falando desta continuidade da aliança de Deus, feita com Abraão e agora feita conosco em Cristo Jesus, a ponto de Abraão ser chamado o pai de todos os crentes. Então, na nova dispensação, as crianças, elas não foram excluídas. O Novo Testamento confirma que as crianças de pais crentes eram membros da igreja. Temos fortes evidências de que os apóstolos batizavam as crianças. Pois diz o texto em várias partes no livro de Atos, quando famílias se convertiam, como o caso do carcereiro em Filipos, diz que ele e toda a sua casa foram batizados. Então, meus amados, outrossim,
quando olhamos para a história da igreja após o período dos apóstolos, nós vamos ver claramente que os principais pais da igreja, como Justino, o mártir, como Irineu, Orígenes, Agostinho, Tertuliano, todos eles fizeram menção desta prática apostólica. E os teólogos reformados e as principais confissões de fé da igreja reformada também defendem a prática do batismo infantil. Por isso, nesta noite, eu convido que os pais estejam apresentando então os seus filhos, para assim podermos proceder este ato. É do desejo de vocês consagrar a Deus os seus filhos pelo batismo? Pois bem, a aliança contraída entre vocês e Deus pelo batismo compreende também a posteridade, os descendentes, e concede a vocês o privilégio de trazer ao Senhor os seus filhos. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele instituiu este sacramento para ser o rito de iniciação na sua igreja. E ele significa para nós que, nascendo como nascem todos os homens, em pecado, necessitamos ser purificados pelo seu sangue e pelo poder do Espírito Santo, que aplica a obra redentora de Jesus na cruz em nossas vidas. Mas o fato de vocês dedicarem seus filhos a Deus envolve também o reconhecimento de certos deveres para com Ele e para com a igreja. Em referência a essas crianças, o que vocês devem fazer? Respondendo com sinceridade as seguintes perguntas. Vocês prometem que, se Deus conservar a vida do seu filho até a idade própria, vocês o educarão na crença do Pai, do Filho e do Espírito Santo e na fé cristã, como está ensinada nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento? Vocês prometem encaminhar o seu filho pelas santas veredas da cruz, servir vocês mesmos de exemplo de fé e fazer todos os esforços para livrá-lo das más companhias e de maus exemplos, ensinando ao seu filho a Bíblia e trazendo com vocês, ele à igreja regularmente, ensinando o seu filho a adorar o Senhor com reverência e estimulando o seu filho a estimar como irmãos os demais membros da igreja? Vocês prometem também orar com o filho de vocês, com ele e por ele, dando a ele ou providenciando que alguém dê a instrução e a educação que vocês puderem, criando na disciplina e na correção do Senhor? Vocês se comprometem em ensinar o filho de vocês a andar não no caminho, mas com ele no caminho? Que de fato vocês possam de fato honrar este compromisso, pois o Senhor nosso Deus prometeu ao seu povo ser o seu Deus e o Deus de sua posteridade. Foi o que nós lemos esta noite no livro de Gênesis, capítulo 17. Deus, ao se revelar a Abraão, Deus se revelou, dizendo que ele seria Deus de Abraão e de toda a sua descendência. Saiba
que a fé que você, Felipe e Samila, você, Sidininho e Ana, abraçaram em Cristo Jesus, esta fé, ela deve ser compartilhada com João Pedro, com Otávio Henrique, de tal maneira que eles possam vivenciar na prática as bênçãos desta aliança que vocês firmaram com o Senhor. E conforme diz a palavra do Senhor, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ela for velha, quando ela chegar na fase adulta, aliás, ela não vai se desviar deste caminho. Qual o caminho que vocês devem ensinar o filho de vocês a andar? E vocês devem andar com ele neste caminho. Jesus. Jesus é o verdadeiro caminho que conduz à verdadeira vida. Então, qual é a tarefa de vocês, pais, diante de Deus, e que agora vocês se comprometem ao exercer pela fé a ministração do selo da aliança, que é o batismo, da nova dispensação? Qual é o desafio? Evangelizar e discipular o filho de vocês. Evangelizá-lo e discipulá-lo. Ensinar ele quem é Jesus, mostrar a ele quem ele é, pecador, e que necessita de Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E conforme diz a palavra, ensinar ele, seja andando, seja sentado, seja no dia a dia, sempre ensinando o filho de vocês acerca do verdadeiro Deus e ensinando ele a amar este Deus de todo o coração. E para isto, para que este ensino seja um ensino eficaz, mais do que falar, vocês devem viver a fé em Jesus diante do filho de vocês. Que o filho de vocês, ao crescer, possa olhar para o papai, possa olhar para a mamãe e possa ver: a minha mãe é uma mulher de Deus, o meu pai é um homem de Deus. E isto, sem dúvida, fará diferença na vida do filho de vocês. E ele haverá de crescer e na idade própria, quando ele tiver então o entendimento e a compreensão, ele mesmo estará aqui, diante de Deus e diante da igreja, confirmando a fé dele em Jesus, em razão de Deus honrar a aliança dele, firmada com vocês, e vocês terem honrado esta aliança com Deus. Neste momento eu convido a igreja a se colocar em pé, e nós vamos estar orando, intercedendo pela vida dos pais, do João Pedro e também do Otávio Henrique, para que eles tenham do Senhor unção, sabedoria para educar e criar o seu filho na presença do Senhor. Ó Deus, nosso coração se alegra nesta noite por podermos estar diante do Senhor com Sidininho e a Iana, com o Felipe e a Samila, quando eles então têm o desejo de coração de estarem consagrando os seus filhos ao Senhor. Ó Deus, sabemos que o Senhor tem dado a eles o entendimento de que o filho que eles têm no braço é a herança do Senhor para eles. E agora, ó Deus, pesa sobre eles a responsabilidade, não apenas de terem sido instrumento de trazer à existência a vida destes pequeninos, mas agora de conduzi-los na presença do Senhor. Ó Deus, dê a eles a sabedoria, dê a eles a unção, dê a eles, ó Pai, tudo o que eles necessitam, para que assim possam evangelizar e discipular o seu filho, para que ele possa se converter a Jesus Cristo e a Ti como único Deus. E assim possam futuramente professarem a sua fé, confirmando este ato dos seus pais, feitos diante do Senhor neste momento, em nome de Jesus. Amém. A igreja continua em atitude de oração e em pé. Felipe e Samila, qual o nome desta criança?
Otávio Henrique, filho da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz: amém. Ó Deus, que da mesma forma o teu filho Jesus, quando esteve entre nós, recebia aquelas crianças e tomava elas no colo e as abençoava. Que nesta hora o Senhor possa também, ó Deus, tomar o Otávio Henrique nos teus braços e abençoá-lo, dando-lhe da tua graça em nome de Jesus. Amém. Chega aqui. Chega aqui. Qual o nome desta criança, Sidney e Ana? João Pedro. João Pedro, filho da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz: amém. Amém. Senhor, também colocamos diante do teu altar a vida deste pequenino, que também o Senhor o tome nos teus braços, e o Senhor venha abençoá-lo e conduzi-lo diante da tua presença, para que ele possa, Senhor Deus, se tornar cada vez mais instrumento do Senhor e servo do Senhor para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Ó Deus, obrigado por este ato e que o Senhor esteja sustentando estes pais para que eles possam honrar a tua palavra diante dos seus filhos para o louvor da tua glória, e cumpre-se a tua aliança firmada com eles na vida dos seus filhos, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Parabéns. Que Deus te abençoe, pequeno. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Igreja, pode se assentar. Vamos louvar ao Senhor com mais um cântico, muito oportuno para o texto que lemos e para a mensagem que Deus trará ao nosso coração nesta noite. Vamos adorar ao Senhor cantando que o nosso Deus é o Deus da aliança, é o Deus de promessas. Creia, meu amado, Deus tem promessas para você e para a sua casa, pois Ele é amparo e escudo para a casa do Sidninho e da Iana, para a casa do Felipe e da Samila, para a casa de cada um de nós, se nós colocarmos no nosso Deus a nossa confiança e a nossa fé. Vamos colocar em pé, meus amados, cantar esse cântico sentado.
Bem, nessa oportunidade, damos boas-vindas àqueles que nos visitam. Em nome do Gustavo, da Natasha e das suas filhas que estão conosco, queremos saudar todos os demais irmãos e amigos visitantes. Que a bênção do Senhor esteja com todos vocês, em nome de Jesus. Você, mais uma vez, que nos acompanha, também queremos saudar você e desejar-lhe que Deus continue abençoando a sua vida. Bem, dentre os nossos avisos, temos aí a programação presencial da nossa UPA. Então, sexta-feira, após a nossa reunião de oração presencial, haverá então reunião plenária. E no sábado, haverá então a gincana do filme Apóstolo Paulo. Então, no horário das 19 horas, a gincana e a plenária após a nossa reunião de oração das 19 horas na sexta-feira. E lembrando que estamos nos reunindo presencialmente também no domingo pela manhã, às 9 horas, e à noite, neste horário, às 19 horas. Todos são convidados para estarem participando conosco destas atividades. Bem, convido a todos a abrirmos a palavra do nosso Deus, agora no texto que se encontra em Êxodo. Êxodo, capítulo 2. As crianças podem se dirigir enquanto os irmãos estão abrindo a palavra do Senhor, podem se dirigir para o pátio, onde terão a continuidade do culto ao Senhor. Êxodo, capítulo 2. Faremos a leitura do versículo 23, 24 e 25. Palavra do Senhor para nossa instrução e edificação nesta noite, em nome de Jesus. Êxodo, capítulo 2, verso 23, 24 e 25. Mesmo assentados, os irmãos acompanhem a leitura que eu farei do texto. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sobre a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Senhor, acabamos de ler a tua palavra, que o teu Espírito Santo possa torná-la viva e eficaz nas nossas vidas, e que a glória seja do teu nome somente, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando nós olhamos para a história bíblica, em toda a sua extensão, de sua revelação escrita, no Antigo e no Novo Testamento, nós vemos claramente a saga da história da humanidade. Geração vem, geração vai. Mudam os personagens, mas a realidade é a mesma até os nossos dias de hoje e será até a consumação do século. O homem criado à imagem e semelhança de Deus é pecador e é carente da glória do Senhor. O que vemos atrás da cortina dos eventos históricos, individuais e coletivos, ordinários e extraordinários, locais e mundiais, naturais e humanos, é uma realidade espiritual conduzida pelo Deus soberano, que é o único e verdadeiro Deus, que é o Deus criador dos céus e da terra, criador e preservador de tudo que existe, e que age na história temporal de suas criaturas com sua graça comum e com a sua graça especial em Cristo Jesus, salvando vidas, homens e mulheres, para sua glória, com o propósito de formar um povo constituído de gente, de toda tribo, de toda língua, de todo povo, de toda nação, que vai herdar o novo céu e a nova terra. Por isso, meus amados, o Deus Criador é o Deus da aliança.
É o Deus da promessa, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o Deus da minha vida e da sua vida. Deus que se manifesta graciosamente, chamando em Cristo Jesus, gente como eu e você, para ser povo dele na história temporal, preparando e conduzindo este povo para estar com ele na eternidade. Nesse agir de Deus, com este propósito, podemos ver claramente, meus amados, em toda a história, o cuidado de Deus com este povo que se chama pelo seu nome. O texto que lemos, meus amados, esta noite, é um exemplo claro desta ação soberana de Deus no cuidado com o seu povo. Sabemos, meus amados, que Deus em Abraão, ele formou o povo de Israel, e esse povo então foi constituído da sua descendência a partir do seu filho Isaque, filho da promessa. Seus descendentes, que estavam se tornando um povo numeroso no Egito, passou então a ser subjugado por Faraó, sendo escravizados num período de mais de 400 anos. Então chegou o tempo de Deus para os descendentes de Abraão serem o que Deus havia prometido ao seu servo Abraão, concretizando então as suas promessas de fazer deste uma grande nação. Meus amados, Deus tem o seu tempo e o seu propósito de agir no tempo por ele determinado na vida do seu povo. Neste contexto, Abraão ser uma nação, tendo uma terra para ser bênção para todas as nações da terra. Meus amados, o que se revela a nós no texto, na maneira de Deus cuidar do seu povo? O que se revela a nós em toda a ação de Deus contada nas Escrituras, no cuidado do seu povo? O que se revela a nós na ação de Deus em trazer a existência de vidas, de preservar vidas e de salvar vidas? Podemos olhar no texto e olhar em toda a história, em toda a manifestação de Deus, é que Deus ele se revela como único e verdadeiro Deus. E como único e verdadeiro Deus, ele é o Deus que tem olhos e vê. Como único e verdadeiro Deus, é o Deus que vê a aflição do seu povo. É o que lemos: e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Diferente dos deuses pagãos, dos outros povos, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o meu Deus, o seu Deus, o único e verdadeiro Deus, é o Deus que tem olhos e vê a aflição do seu povo. Diz o salmista no Salmo 33, eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Este é o nosso Deus, o Deus que vê a nossa aflição. Diz o Salmo 34, os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Meus amados, o meu Deus, o seu Deus, o Deus Criador dos céus e da terra, é o Deus que vê a nossa condição. Nada passa despercebido diante dele o que nos acontece. E quando ele olha para o seu povo, este olhar é um olhar de cuidar. Em segundo lugar, meu amado, que se revela que o Deus verdadeiro, o Deus Criador dos céus e da terra, o verdadeiro Deus, além de ser o Deus que vê, é o Deus que ouve o clamor do seu povo. Olha o que diz o texto: decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sobre a servidão e por causa dela
clamaram, e o seu clamor subiu a Deus, ouvindo Deus o seu gemido. Lembrou-se de quê? Da sua aliança. Com quem? Com Abraão. Com quem? Com o filho de Abraão, Isaque. Com quem? Com o neto de Abraão, Jacó. Com quem? Com os filhos de Jacó e toda a sua descendência. Diferente dos deuses pagãos, dos outros povos, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, é o único e verdadeiro Deus, é o Deus que tem ouvidos e ouve o clamor do seu povo. Vemos em Êxodo capítulo 3, que quando Deus então começa a agir, dando resposta ao clamor deste povo, Deus então diz para Moisés, no capítulo 3, versículo 7, disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Declarou Davi, em 2 Samuel 22, 7, na minha angústia invoquei o Senhor, clamei o meu Deus, e Ele, do seu templo, o que Ele fez? Ele ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Diz ainda Neemias 9:9, quando os levitas estão diante do Senhor, ao ouvir a palavra, eles disseram, viste a aflição de nossos pais no Egito, e lhes ouviste o clamor junto ao mar vermelho. Diz ainda o salmista no Salmo 18, na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, e Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Diz ainda o Salmo 34, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, é o Deus verdadeiro, é o Deus criador dos céus e da terra, é o Deus da aliança, é o Deus da promessa, é o Deus que tem olhos e vê a aflição do seu povo, é o Deus que tem ouvidos e ouve o clamor do seu povo. Mas em terceiro lugar, meu amado, o Deus verdadeiro que se revela nas Escrituras, que se revela na história da humanidade, que se revela nas nossas vidas, que é o Deus criador dos céus e da terra, que é o Deus da aliança, que é o Deus de promessas. Este Deus, além de ter olhos e ver, além de ter ouvidos e ouvir, é o Deus que tem mãos e apalpam, é o Deus que livra o seu povo. Olha o que diz o verso 25 do texto que lemos, e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Diferente dos deuses pagãos dos outros povos, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus das Escrituras, é o único e verdadeiro Deus. Ele é o Deus que tem mãos e salva, tem mãos e liberta, tem mãos e protege o seu povo, tem mãos e toma você pela sua mão direita e te diz, conforme ouvimos hoje pela manhã, não temas que eu te ajudo. Então, meu amado, a partir de Êxodo, capítulo 3, temos então a história de Moisés, que Deus levantou como mão dele, intervindo na vida do seu povo. Então ele levantou Moisés para libertar o seu povo do Egito, da escravidão imposta por Faraó, para conduzir este povo pelo deserto, para dar a este povo as primeiras revelações escritas do Antigo Testamento, mostrando-se ser o Deus verdadeiro, diferente de todos os outros deuses pagãos. Meus amados, diante desta ação de Deus, como Deus verdadeiro, como Deus da aliança, como Deus da promessa, eu preciso lhe fazer uma pergunta esta noite. Este é o seu Deus? O Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó é o seu Deus? Quem é o seu Deus?
O verdadeiro Deus, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus da aliança, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Meu amado, esse deve ser o nosso Deus, o Deus criador, o Deus que soberanamente conduz a história da humanidade. O mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Jacó, o mesmo Deus de Isaac, o mesmo Deus de Moisés, o mesmo Deus de Josué, o mesmo Deus de Samuel, o mesmo Deus de Davi, o mesmo Deus de Elias, o mesmo Deus que enviou o seu filho e que morreu na cruz por mim e por você. Este é o seu Deus? Temo dizer que muita gente tem servido e buscado não este Deus. Por isso, meus amados, o Salmo 115 que nós lemos na abertura do nosso culto esta noite traz esse contraste do verdadeiro Deus e dos falsos deuses, afirmando ser o Deus de Israel, o verdadeiro Deus. Pois Ele está nos céus, e Ele diz, Ele é o amparo e escudo para o seu povo. Por isso, meus amados, Pedro, já na dispensação do Novo Testamento, ele admoesta o povo de Deus a confiar plenamente no cuidado de Deus, ao escrever à igreja perseguida em uma das suas cartas, dizendo para ela, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele o quê? Toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. Deus cuida do seu povo. Repete comigo. Deus cuida do seu povo. Não duvide disto, meu amado. E esse cuidado de Deus com o seu povo, ele é pedagógico. O cuidado de Deus com o seu povo é para a eternidade e não somente para o temporal. Portanto, não se permita, meu irmão, duvidar que Deus está cuidando de você. Porque as circunstâncias não são favoráveis, não se permita duvidar que Deus não está cuidando de você. Ele está cuidando sim. Deus está cuidando de você, meu amado. Não se permita pensar que Deus não está cuidando de você, porque estamos no meio de uma pandemia, porque perdemos um ente querido, porque estamos passando privações, dificuldades materiais. Deus soberanamente, Ele está cuidando de cada detalhe, e Ele tem um propósito em todos esses detalhes. O povo que Ele viu a sua aflição, ouviu o seu clamor e livrou da escravidão de Faraó, é o povo que Ele conduziu no deserto. Se você abrir a palavra do Senhor lá em Deuteronômio capítulo 8, e eu convido você a fazer isto, Deuteronômio capítulo 8, temos ali Deus através de Moisés, dando a conhecer a este povo o porquê dele ter conduzido o seu povo pelo deserto durante 40 anos. Deuteronômio capítulo 8. Deus está dizendo ali por quê? Protegendo este povo com a coluna de nuvem, fogo, concedendo este povo provisão de cordonizes e maná, água jorrando da pedra, livrando dos inimigos. Veja, meu amado, o cuidado de Deus com o seu povo, para que este povo fosse de fato povo dele e testemunha dele às outras nações. Veja comigo o que diz o verso 2. Recordar-te-ás, Deuteronômio 8:2, de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Primeiro, para te humilhar. Segundo, para te provar. Terceiro, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Quarto, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Meus amados, não é diferente em nossos dias. Deus também está cuidando de nós de forma pedagógica através desta pandemia. Através desta pandemia, Ele está nos humilhando para termos da sua graça, pois só aos humildes Ele concede a sua graça, diz a palavra. Através desta pandemia, Ele está nos provando, esperando que sejamos o quê? Aprovados.
obtendo bom testemunho de agradá-lo, como os personagens da história bíblica, que por serem aprovados, foram chamados de heróis da fé. Através desta pandemia, Ele está mostrando a nós quem é povo dEle, pois o povo dEle guarda os seus mandamentos. Através desta pandemia, Ele está nos ensinando que o povo dEle só é povo dEle pela graça especial e não pela graça comum. Pois Moisés diz, falando da parte de Deus, no texto que lemos de Deuteronômio 8:2, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Meus amados, preste atenção nisso. O que nos torna povo de Deus não é a obra da criação, mas a obra da redenção em Cristo Jesus. Ter de Deus a sua graça comum somente é ser criaturas de Deus, que ainda permanecem debaixo da sua ira para a condenação eterna, e não são filhos e nem filhas de Deus. A graça comum de Deus não te salva. Ela te dá a oportunidade por um tempo de ter da graça especial, para que você possa crer e entregar a sua vida a Jesus Cristo verdadeiramente. A graça comum de Deus pode até te livrar da pandemia, mas não pode te livrar da condenação eterna, do inferno. Por isso Moisés disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Creia, meu amado, não duvide, viva intensamente a sua fé no Deus vivo, que tem olhos e vê, tem ouvidos e ouve, tem mãos e apalpam. Se você é povo de Deus, os olhos do Senhor estão em você. Como você, pai, coloca sempre os seus olhos na vida do seu filho, observando aonde ele vai, no que ele está pegando. Principalmente ainda quando é pequenininho. Por quê? Porque você tem medo que ele possa se machucar. Deus, Ele repousa os seus olhos sobre o seu povo. Se você faz parte do povo de Deus, não duvide. Deus está olhando por você e colocando em você o seu olhar. Se você é povo de Deus, os ouvidos do Senhor estão atentos ao seu clamor. Se você é povo de Deus, a mão do Senhor está cercando você de todos os lados, atrás, adiante e sobre, livrando. Porque Ele está cuidando de você. Creia somente e alimente a sua fé, meu amado, pela palavra revelada, as Escrituras, e pela palavra encarnada, Jesus. Concluindo, há 3 belos louvores do Ministério Apacentar que enaltecem esta ação favorável de Deus àqueles que o buscam, que nele confiam e esperam. E um destes louvores nós cantamos esta noite, Deus de promessa. O outro louvor é Olha para mim, e o outro louvor é Lembra, Senhor. Este álbum do Ministério Apacentar, cujo título é Olha para mim, traz esses 3 louvores que estão fundamentados nesta revelação do livro de Êxodo, da libertação do povo, de Deus ser fiel em cumprir a sua promessa e a sua aliança feita com o seu povo. E na ministração de um destes louvores, somos então desafiados a confiar plenamente no cuidado do Senhor de forma prática, quando diz: podem passar os dias, podem passar os anos. Confia no Deus verdadeiro, no Deus da aliança. Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Todas as palavras que Deus disse se cumprirão. O que você precisa é crer e não ver, porque Ele fará. Toda promessa passa pelo teste do tempo, e nisto está o cuidado do Senhor com o seu povo. Ele está provando o teu coração, Ele está forjando o teu caráter, Ele está fortalecendo a tua fé, para que você desfrute da plenitude da bênção do Senhor. Ele não quer que você seja condenado com o mundo. Precisamos do olhar do Senhor, do cuidado do Senhor.
que possamos esta noite com ousadia clamar: olha para mim, Senhor. Lembra, Senhor, da tua aliança, do teu nome posto em mim. Ele ainda é o mesmo, o Deus que vê a aflição e ouve o clamor do seu povo. Olha para mim, Senhor, eu preciso do teu olhar. Olha para mim, Senhor. Ele não se esquece de nenhum dos seus. Ele não se esqueceu de José depois de anos naquela prisão. Ele não se esqueceu do seu povo depois de anos no Egito. Ele foi capaz de abrir o mar em favor do seu povo. O Deus que foi capaz de fazer o sol parar na época de Josué, o Deus que foi capaz de fazer a sombra do sol retroceder, Ele é capaz de mover a terra, Ele é capaz de parar o tempo por sua causa. Se você crê nisto, então clame a Ele, entre em juízo com Ele, diga para o Senhor: lembra, Senhor, da tua aliança, das tuas promessas firmadas com o seu povo. Que eu e você possamos viver plenamente na dependência do verdadeiro Deus. Que em meio ao contexto que você está, que você não duvide que Deus está vendo, Deus está ouvindo e Deus está agindo na sua vida. Curva a sua fronte. Feche os seus olhos e creia somente. Qual é a sua condição hoje? Talvez você esteja pensando: será que Deus está vendo a minha condição hoje? Claro que Ele está vendo. E Deus, Ele espera de mim e de você que nós clamemos a Ele. Que nós reconheçamos a nossa impotência, a nossa vulnerabilidade, a nossa pecaminosidade, a nossa absoluta dependência da sua misericórdia e da sua graça. E que possamos, ao clamar a Ele, possamos clamar do fundo da nossa alma, dizendo para o Senhor: lembra, Senhor, da tua aliança e das tuas promessas, firmadas comigo na cruz do Calvário em Cristo Jesus. Diga para o Senhor: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Seja qual for a sua condição, meu amado, seja ela pessoal, seja ela familiar, seja ela de que ordem for, material, física, espiritual, emocional, coloque tudo isso diante do seu Deus. E não duvide, Ele é o mesmo Deus hoje, Ele o será para sempre. Da mesma maneira que Ele agiu no passado, Ele está agindo hoje, e Ele agirá amanhã. Basta você confiar nele, e ao confiar nele, Ele será amparo e escudo para você. Ele tem o tempo dele de agir, de intervir, pois a maneira dele agir na nossa vida é pedagógica, pois Ele está forjando em nós o seu caráter, Ele está fortalecendo a nossa fé, para que possamos viver absolutamente na dependência dEle, plenamente conscientes e convictos de que o nosso alvo maior, de que o objetivo maior da nossa vida é a glória eterna com Ele. Portanto, meu irmão, minha irmã, não duvide, confie plenamente, confie no Senhor. O Senhor está cuidando dos seus, Ele cuida do seu povo. Neste contexto de pandemia, Ele está cuidando do seu povo, Ele está cuidando da sua igreja. Não duvide disto, pois Ele é o Deus fiel, Ele é o Deus da aliança, Ele é o Deus de promessas. Como Ele cuidou de Abraão e como Ele confirmou a sua aliança na vida do seu filho Isaque, e depois na vida do seu filho Jacó, e depois na vida dos descendentes dele,
na nação de Israel, e Ele confirmou a sua aliança ao nos trazer o seu Filho amado Jesus, que veio da tribo de Judá, e assim Ele tem confirmado esta aliança no decorrer dos anos. Não é diferente hoje, meu irmão. A aliança que Ele firmou contigo, selada com o sangue do seu Filho na cruz, é uma aliança eterna. Ele é o Deus da aliança, Ele é o Deus que caminha comigo e com você. Então, meu amado, não duvide do cuidado de Deus. Deus está no controle, por isso o povo de Deus deve clamar a Ele, buscando dEle graça, misericórdia, para que possamos honrar a aliança que Ele firmou conosco em Cristo Jesus. Igreja, se coloque de pé. Ó Deus, ó Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus que se revela a nós. O Senhor nos amou primeiro, por isso podemos te amar. O Senhor não olhou para a nossa condição, mas o Senhor primeiramente nos amou e tratou a nossa condição na cruz do Calvário, na vida do teu Filho amado Jesus. E agora, ó Pai, o Senhor nos dá a bênção pela tua graça especial, de não sermos meramente criaturas, mas de agora sermos filhos e filhas do Senhor. Fomos adotados pelo Senhor, somos co-irmãos com Cristo, estaremos para sempre como uma só família, na glória eterna contigo. Ó Senhor, enche o nosso coração, ó Pai, desta expectativa, desta conquista maior, que não é nossa, mas é do Senhor para nós, ofertada a nós gratuitamente em Cristo Jesus. Ó Senhor, ó Deus, quando estamos vivendo esse tempo e esta condição difícil, ó Senhor, nós cremos que o Senhor está vendo, nós cremos que o Senhor está ouvindo, nós cremos que o Senhor está agindo, porque o Senhor é o Deus que tem olhos e vê, o Senhor é o Deus que tem ouvidos e ouve, o Senhor é o Deus que tem boca e fala, por isso o Senhor falou conosco esta noite pela tua palavra. O Senhor é o Deus que tem mãos e salva, liberta, protege, intervém com a sua mão poderosa, livrando-nos de toda ansiedade e conduzindo-nos à eternidade contigo. Ó Senhor, fortalece a tua igreja para que possamos ser povo do Senhor nesse tempo. E assim, ó Pai, possamos ver e sentir, experimentar a cada instante da nossa vida o teu cuidado para conosco. Pois conforme Pedro disse, e nós também dizemos diante do Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Por isso somos gratos a Ti, pelo Teu cuidado, pelo Teu livramento, pela Tua salvação, pelo Teu perdão, pelo Teu conforto, pelo Teu consolo, pela Tua paz, pelo Teu Espírito, pela Tua igreja, pela Tua palavra. Ó Deus, nós Te louvamos e Te agradecemos pelas aflições, por esta pandemia, porque o Senhor tem nos humilhado, o Senhor tem nos mostrado como está o nosso coração diante do Senhor. Ó Deus, que o Senhor esteja forjando em nós o Teu caráter, para que sejamos santos como o Senhor, para que sejamos, ó Pai, de fato, povo que dá testemunho do Senhor nesse tempo às nações. É o que nós Te pedimos e rogamos, em nome de Jesus. Amém. E agora, meus amados irmãos, que o amor imenso de Deus, o nosso Pai, que a graça maravilhosa, benfazeja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que se fez pecado por nós, aquele que venceu a morte, venceu o pecado, venceu o diabo, ó Deus, está assentado à tua direita, de onde virá com poder e glória para buscar o teu povo, povo este selado pelo teu Espírito Santo. Que o teu Espírito Santo Consolador, que o Senhor na tua plenitude continue a cuidar de nós e a nos conduzir diante do Senhor, para que estejamos preparados para estar com o Senhor na eternidade, hoje e até o dia que o Senhor há de nos tomar para si. Amém. Sua vida,
Tenhamos uma semana abençoada pelo nosso Deus. E que você vivencie a experiência de ter Deus como seu amparo e o seu escudo a cada dia. A você que está nos acompanhando nas redes sociais, despedimos de você e que Deus da mesma forma esteja abençoando a sua vida em nome de Jesus.